Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pessoal, se o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, por que ele não aparece no livro do Apocalipse? Você já parou para raciocinar nisso? Ou você não sabia? O Espírito Santo, o termo Espírito Santo, não aparece no livro do Apocalipse. Isso do primeiro ao último capítulo. Se fosse uma pessoa, se fosse a terceira pessoa da Trindade, teria que aparecer, né? Mas vamos lá. Alguém pode dizer, mas aparece sim. Aí ele cita essas passagens aqui. Eu vou ler aqui no capítulo 2, versículo 11. Ó, deixa eu focar aqui a câmera. Ó, versículo 11 aqui. Ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né, diz às igrejas. Então, geralmente, esse povo cita essas passagens aqui. Tá aqui o Espírito Santo. Ó. Não, isso aqui é engano, isso aqui é erro. O Espírito Santo não aparece no livro. E outra coisa, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito não é o Espírito Santo. Porque quando você lê aqui o capítulo, o versículo 1, ó, preste atenção. Ó, Apocalipse, a câmera hoje está pronta. Ó, capítulo 1, versículo 1, ó, revelação de Jesus Cristo. Preste atenção, Jesus Cristo Filho, né? Que Deus aqui é o Pai, certo? Lhe deu para mostrar aos seus servos, aqui são os seres humanos, a igreja. Ou seja, aparece Jesus, o Pai, né, que é Deus, a igreja, que são os seus servos, né? A câmera hoje está horrível de foco. Então vamos lá, ó. E que em breve há de acontecer. Ele enviou um anjo, presta atenção, ele enviou seu anjo, aqui aparece o anjo, né? Para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, o primeiro versículo do Apocalipse já mostra as pessoas que aparecem, né? Jesus, Deus o Pai, a igreja com os servos, né? O anjo e João. Então, aqui não cita o Espírito Santo, você tem que se basear por aqui. Então, quando fala aqui, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem foi que mandou a carta para as igrejas, né? Compreende? Foi o próprio Pai, foi o próprio Filho que aparece aqui no versículo 1, o Pai e o Filho, que o Pai é Espírito, né? Tá compreendendo agora? Então vamos lá. Aí quando você olha aqui para complementar Apocalipse capítulo 19, perceba que a igreja recebeu a carta, né, através do apóstolo João, mas que veio do Espírito, primeiramente do Pai, que o Pai é Deus é Espírito, e o próprio Jesus que falava, quando tá lá nas cartas, né? Aquele que anda no meio da igreja, tal, tal. Aí aqui no capítulo 19, versículo 10, ó, só pra gente concluir, capítulo 19, versículo 10. Deixa a câmera focar, pessoal. A câmera hoje tá, pronto. Afastar um pouco aqui, ó, do versículo 10, ó. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Deixa a câmera focar, peço perdão. Pronto, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Olha agora. Adore a Deus, ó. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, era o próprio Jesus, né, que hoje é o espírito, que falava às igrejas. Então, quando diz que quem tem ouvidos ouça que o espírito diz a igreja, não é o Espírito Santo. É tanto que se fosse o Espírito Santo dizia que tem ouvidos ouça que o Espírito Santo diz, mas não, é que é o espírito. Nós sabemos que Deus o Pai é espírito, né? E lá no versículo 1, ele que revelou o livro ao Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo, que Deus, aqui é o Pai, né? Ele lhe deu. Então, e lá em João 4:24, o Senhor Jesus fala que Deus, o Pai, é Espírito, né? Então, esse Espírito é o próprio Pai que fala às igrejas, né? Que é através de Jesus, através do anjo, através de João. Então, não cita o Espírito Santo. É um erro bíblico você dizer que quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas que ela é o Espírito Santo. Não é. Claro que não é. É tanto que no livro todo não é citado. Pode ler capítulo 1, 2, 3, por aí vai. O termo Espírito Santo não é citado. Então você não pode usar aquela passagem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque não é o Espírito Santo. É o Pai que é Espírito, é Jesus, né? Que está lá no céu de forma espiritual. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então se ele fosse uma pessoa, se fosse Deus, Trindade, então teria que ser citado aqui.
no livro do Apocalipse. Isso aqui é só para você raciocinar e meditar, tá bom? Então eu termino dizendo: o Espírito Santo, o termo Espírito Santo não aparece no livro do Apocalipse, do primeiro ao último capítulo. Não me venha com esses versículos aí: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é, porque lá no versículo 1 do capítulo 1 cita o Pai, cita o Filho, anjos, João, igreja, mas não cita o Espírito Santo de forma alguma, tá bom? Então não aparece no livro do Apocalipse. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o evangelho à humanidade. Congrega conosco.